Estamos aí para mais um Amigos. Hoje, uma historinha. Eu não vou só contar a história. Hoje nós vamos entrevistar o Hamilton, que já está aqui na tela do meu lado. O Hamilton é um dos maiores tributaristas do Brasil e ele tem uma análise com muito know-how dessa reforma tributária que está aí. Boa noite, Hamilton. Boa noite a todos que nos ouvem. Então, e nós, como está essa emergência aí, com esse pessoal empurrando para a gente essa reforma tributária naquele ritmo do PT, né? Quer passar isso em 15 dias, sem ninguém ver, tal. Então, eu já tinha as minhas desconfianças de sempre, e depois de as análises técnicas do Hamilton, eu fiquei ainda muito mais preocupado. Bom, hoje teve um pouco de evolução, né, Milton? Os governadores lá, como é que você viu? O que aconteceu hoje? Olha, o que me preocupou, que eu vi hoje, primeiro, digamos, uma adesão, isso nós já sabíamos, uma adesão maciça da imprensa, maciça que eu digo, quase toda ela, da grande imprensa, com algumas poucas exceções, e vi agora o Tarcísio dizendo que concorda com 95% da reforma, que ela é importante para o país, a ponto de parece que ele teve um pequeno desentendimento até com o Bolsonaro por conta disso, mas se pronunciou a favor. Na verdade, ele pretende apenas que haja uma arrumação com relação à participação dos estados na arrecadação, sobretudo na arrecadação. Ele não foi longe, mas eu creio que a arrecadação e fiscalização do imposto por cada estado, e também é um problema da participação dos estados nessa comissão federativa que o substitutivo prevê, mas, enfim, uma pena, porque era uma voz importante contra esse projeto. Eu, pessoalmente, Fernão, como você já sabe, eu sou contra por muitas razões. Eu não defendo nada, eu não tenho lado, eu não tenho partido, eu não tenho interesse, eu não tenho clientes. Eu apenas vejo o seguinte: o Brasil é um país federativo. Quando se fala que o Brasil é um país federativo, é porque com a extensão territorial que nós temos e com a tradição que nós temos uma divisão de poder. Essa divisão de poder é fundamental, inclusive para garantir a liberdade. Quando se fala que o Brasil é uma república federativa, a federação é um dos pilares do edifício constitucional que forma o Brasil. Você tira o pilar, cai o prédio. Vem sendo alvo de tiroteio desde sempre, né? Pois não? Vem sendo alvo de tiroteio desde sempre esse federalismo, desde o Getúlio, que é o pai espiritual do Lula, né? Ele já teve aquela coisa de queimar as bandeiras, acabar com os estados. Estamos revivendo essa mesma história de novo, né? A verdade é que se você acabar com a federação, você abre aqui uma porta muito grande para o autoritarismo. Eu me lembro, eu acho que eu comentei, mas eu me lembro, há um trabalho muito interessante publicado pelo Instituto de Direito Público de Brasília, onde o ministro Gilmar Mendes, ele é autor de um dos artigos. E aparentemente, ele, como ministro do Supremo Tribunal, ele não pode ser assim ostensivamente contra o projeto, mas é contra, na minha leitura. Ele faz uma citação, não é dele, mas ele fala uma citação interessante, que em 19, na Alemanha, com a Constituição de Weimar, nós tivemos os poderes da Câmara Alta, que representavam as províncias, eles foram retirados e ficaram apenas com os poderes da Câmara Baixa. Com isso, os estados perderam representação. Perdendo a representação, acabou praticamente a Federação Alemã. E o autor continua dizendo, e com isso abriu a porta para o autoritarismo que se seguiu, inclusive o nacionalsocialismo. Então, vejam que eu começo, e já falei algumas vezes,
até em palestras que tenho feito, que a mim parece que atrás de tudo isso é um projeto de poder. Porque no momento que o Brasil, que os governadores, que os estados perdem poder, e alguns diriam, bom, mas eles não vão perder poder porque vão ficar com o produto da arrecadação. O produto da arrecadação é muito diferente do poder de você criar o tributo ou não criar o tributo. Claro. De você dar uma alíquota de 10 ou uma alíquota de 5, de você dar ou não isenção, você estimular ou não determinadas atividades. Isso tudo, os estados e municípios perdem. Ainda, eu li uma matéria há algum pouco tempo sobre o município de Osasco, que criou realmente uma modificação extraordinária, a ponto de Osasco hoje estar entre as grandes cidades do Brasil, e com um PIB expressivo, graças a políticas fiscais. Isso vai acabar. Portanto, eu começo abrindo isso aqui por dizer que eu temo que a Federação Brasileira vai ser atingida de tal forma que nós vamos ter um outro regime. Nós não estamos falando de uma reforma meramente tributária, nós estamos falando de uma reforma do Estado brasileiro. É um projeto de poder, né, para concentrar mais ainda o poder. A democracia é o avesso disso, né? O fundamento básico da democracia é a divisão do poder, né? E a concentração do poder leva a isso que você descreveu na Alemanha lá, né? Você acaba com Hitler, porque os Hitlers, eles já não é que eles nascem assim já, né? Eles vão ficando na medida em que o poder se acumula na mão deles, né? Começa aquela viagem, né? da onipotência e daquela coisa que nós estamos assistindo aqui já, né? No Brasil. Veja você, quando a gente fala em poder, e eu estou não só para você, mas aqui para os que nos ouvem, veja que a competência legislativa, quando eu falo em competência legislativa, eu não estou com nenhum tecnicismo. Dizendo, quem tem a caneta na mão é quem legisla sobre os tributos, quem cria o tributo ou dá isenção sobre o tributo, ou quem reduz a alíquota, e como reduz a alíquota num determinado nível. Enfim, isso é poder. Esse poder vai ficar inteiramente dado à União. E a União vai criar uma CBS, segundo o projeto, em 2026. Isso vai ser disciplinado inteiramente no interesse da União. E em 2029, nós vamos ter o IBS, que seria de estados e municípios. IBS esse que, pelo projeto, necessariamente tem que ser idêntico a tal CBS federal. O que é CBS e o que é IBS? CBS é um nome que se dá a um tributo da União, que eles chamam Contribuição de Bens e Serviços. Na verdade, se você olhar para mim e perguntar tecnicamente hoje, na prática, isso não tem distinção nenhuma. Apenas a contribuição seria destinada a algumas finalidades públicas. Na verdade, as finalidades públicas a que se refere são da Previdência, da Seguridade Social, a CBS. Mas a Seguridade Social, você sabe que é parte relevante do orçamento público. E, portanto, ela funciona como qualquer outro tributo. E a distinção é que o tributo cujo produto da arrecadação seria de estados e municípios, esse tem o nome de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Só que há um dispositivo que diz que a contribuição de bens e serviços da União e o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços de estados e municípios, têm que ser idênticos. Ou seja, tudo tem que ser igual. Se o da União é regulado antes, é claro que o dos estados e municípios, que vai se seguir, vai ser idêntico. E, portanto, o que sobra em termos de competência para estados e municípios, não sobra nada em termos de competência legislativa. E mais, isso significa, eu fiz um cálculo, que 91,57% da arrecadação nacional, isto é, de todos os tributos arrecadados no Brasil, vão ficar concentrados no poder legislativo da União. Eu insisto em poder legislativo, porque quem faz a lei, o resto
em decorrência da lei. E quem fará a lei será sempre o Congresso Nacional e, portanto, com toda a influência que o Poder Executivo tem sobre ele. Então, quer dizer, o componente político disso está bem definido, né? Bem claramente definido. Não resta dúvida sobre isso, né? O componente político, para mim, é poder. Eu acho que estados e municípios, a pretexto de uma simplificação ou de uma dita simplificação tributária, estão abrindo mão de alguma coisa que não poderiam sequer abrir mão. Estão abrindo mão da sua autonomia, estão abrindo mão do seu poder e vão ficar de pires na mão. Nós já sabemos, quando se fala aí em independência de estados e municípios da União, quem é que vai poder fazer a sua própria política de incentivos, a política de atração de empresas e outras, quando tudo isso vai depender de uma centralização? E quando eu falo dessa centralização, não é centralização apenas disso, é a centralização da economia como um todo, não partilhada entre estados e municípios. Quer dizer, isso tudo, Hamilton, é vazado numa linguagem técnica, né, e empurrada num prazo de 15 dias, que é para... Quer dizer, nem na Câmara dos Deputados tem, eu imagino que não tem 10% dos deputados lá que entendem o que está escrito naquele negócio, né? E nos municípios, então, muito menos, né? Então, quer dizer, a má-fé da imposição desse ritmo também parece nítida, né? Eu acho que esse ritmo, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre o ritmo. Você sabe que os projetos de lei, em geral, eles têm que passar na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, depois tem que passar em outra comissão da qual participam, da qual tem voz os partidos políticos e representatividade, para depois ir a plenário. Para que isso não ocorra, para que pule uma comissão, isso ocorre quando ela não se pronuncia num prazo de 40 dias. Acontece que a comissão não funcionou durante a época da pandemia. E durante essa época, já naquela época, o Lira avocou isso para o plenário direto. Vale dizer, nós estamos hoje em que os deputados não só não entendem, como não têm voz. O assunto vai ao plenário e vai ao plenário sem que eles possam sequer se manifestar. Eu não tenho dúvida, naquilo que você disse, que pouquíssimos entenderão o conteúdo do projeto. Mas tem mais. O texto ainda não está definitivo. O texto definitivo não saiu. Nós não sabemos como esta comissão, dita comissão federativa, que vai englobar representantes de estados e municípios, como é que isso vai funcionar? Como é que vai ser a votação? Ou seja, nós estamos ainda hoje numa caixa preta e há anúncio de que eles pretendem votar isso amanhã. Ou seja, e por aí você falou muito bem, a quem isso aproveita? Isso aproveita aqueles que não querem o debate, aqueles que não querem ouvir determinadas coisas, que querem passar no roldão. É uma prova de má-fé mesmo, né? Porque não tem sentido que mexer com a estrutura do país, mexer com a estrutura federativa do país, mexer com a estrutura do poder e com a estrutura tributária do país seja feito de uma maneira como essa. Ou seja, parece uma republiqueta, o que nós não somos. Estamos a caminho, né? Pelo jeito, estamos a caminho. Mas precisamos dar um jeito de deter isso. Agora, você hoje, o que você ouviu lá das suas fontes privilegiadas do que aconteceu em Brasília, foi muito ruim o dia, então? Foi bastante ruim. Foi bastante ruim. O viés mudou. Parece-me que sobra aí a frente municipalista. Frente municipalista, não. A frente municipalista aderiu também dos pequenos municípios. Portanto, apenas os grandes municípios é que têm uma posição firme contra. Eu não ouvi ainda, hoje, qual é a posição do agro, porque o agro era contra. Não vi a posição do agro.
Aliás, é muito interessante, quando você fala no agro, que eles pretendem tributar o agro e os produtos agrícolas com uma alíquota média. A alíquota média a alíquota que eles afirmam que vai ser fixada será uma de 25%. Entretanto, está escrito no projeto que qualquer renúncia vai se somar a essa alíquota. No momento que se admite uma alíquota intermediária e uma alíquota menor, isso, obviamente, implica uma renúncia. Essa renúncia se soma aos 25. Isso vai dar 28 a 30. Eu coloco 28, que será um mínimo. Se você colocar 28, metade de 28 é 14. E o que eu verifiquei é que, em termos de agricultura, praticamente não há país do mundo que tribute algumas coisas como insumos agrícolas a 14%. Portanto, mesmo a agricultura vai ser bastante atingida. Ô, Fernão, quando você fala em saúde e educação, eu não vou querer agora, a não ser que você ache oportuno, eu citar aqui alguns números, mas é interessante. Se nós pegarmos de países que contam, praticamente todos têm isenção sobre saúde e educação, ou alíquota zero. Portanto, falar-se em 14% para saúde e educação é um absurdo. Nós estamos falando em 14%, quando muitos países do mundo praticam, em termos de um imposto sobre valor agregado, uma alíquota máxima de 10%, ou de 15%, ou até menos, ou de 12%. O Japão é 12%, a Austrália é 10%, o Canadá é 15%, dividido de uma forma bastante interessante entre o poder central e as províncias e os estados. Mas estas alíquotas que pretendem que incidam, é claro que elas vão encarecer os produtos e encarecer produtos básicos, inclusive a cesta básica. Portanto, nós, quando falamos aqui em outro assunto importante, e o aumento de carga tributária, o que o projeto confessa é que esta CBS, a contribuição da União, e o IBS, que seria dos estados e municípios, que, na verdade, não há renúncia de nada, que a União e os estados não perderão nada. E, portanto, isto é a soma de todas as incidências da União, dos estados e dos municípios. Essa soma daria 25. Mas aí, se você olhar no projeto, o projeto tem uma previsão de um imposto seletivo que seria, em princípio, porque ninguém sabe, tudo vai ser deixado por uma lei que o futuro dirá o que ela contém. Ninguém sabe, é uma caixa preta. Se esse imposto seletivo, que abarcaria, em princípio, apenas bens que causam malefícios à saúde e ao meio ambiente, no que isso para? Porque malefício ao meio ambiente não é apenas o cigarro ou a bebida alcoólica. Qualquer coisa. Nós temos aí qualquer coisa, e mais. E mais, a proteção que se dá à Zona Franca de Manaus, há uma outra previsão, no sentido de que os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus poderão se somar ao imposto seletivo. Ora, isso criaria um novo IPI, um novo imposto sobre produtos industrializados, que se somaria à carga tributária atual. E quando se vê, e o povo, e que ninguém diz, e eu aproveito aqui esse espaço, que, como eu disse, a razão de eu estar alarmado com isso são os números, são os fatos. Vejo o encarecimento enorme de saúde, educação, serviços. Os profissionais, em geral, terão uma carga tributária aumentada de serviços. E dessas condições todas, haverá um aumento de carga tributária que não beneficia ninguém. Eu poderia me estender um pouquinho mais e enfrentar alguns contra-argumentos. Você, por favor, se achar que, se você quiser... Eu ouço você, eu conheço a sua competência nesse assunto, Hamilton, e me assusta muito, porque
toda aquela conversa de maior simplicidade, menos burocracia, não cumulatividade, etc., é tudo mentira, é tudo isca para levar o pessoal a engolir essa truta cabeludíssima que você está descrevendo aí. Você falou em não cumulatividade. E está dizendo, não, o projeto é um dos pilares de sustentação do que dizem os seguidores do API, que, afinal de contas, foi quem trabalhou e quem criou essa ideia de há muito tempo. Ele vem fazendo isso, vem pensando nisso. O API, como nós sabemos, ele faz parte de um grupo que se chama CECIF, que é um centro cujo nome é Centro de Cidadania Fiscal, mas que é uma empresa privada, com fins lucrativos. Não quero dizer com isso que, pelo fato de ser fins lucrativos, que ele não possa estar ali sustentando algo que ele não acredite. Mas a verdade é que CECIF não é nenhuma empresa pública e nem algo ligado à administração pública. CECIF é uma instituição privada. Então, nós estamos falando de um projeto, todo ele feito por uma instituição privada e remunerada. Mas, enfim, isso não o desqualifica totalmente, mas tem que ser dito. Pois bem... Tem um componente de encomenda nisso, né? Na verdade, eu prefiro aquilo que eu não tenho certeza, eu prefiro não comentar. Mas esse fato, por exemplo, que eu falei, eu conheço e queria assim. Mas veja que desde o início, e até disse eu a ele, em palestra que estaríamos juntos, antes da palestra, estou falando em 2019 ou 2018, eu dizia a ele, você afirma que a literatura mundial é toda ela no sentido de que a alíquota única é aquilo que se observa nos modernos países que adotaram o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. E eu dizia para ele, até, você está enganado, está aqui a lista da OCDE. Você cita a Nova Zelândia, que tem uma alíquota de 15%, tem, naquela época, não tinha nem 5 milhões, hoje ela tem algo em torno de 5 milhões de habitantes, tem um dos maiores IDHs do planeta. E você comparar um país que é um quarto da grande São Paulo em termos de população com o Brasil, não é uma comparação justa. Você não pode comparar realidades incomparáveis. E mais, fui verificar em termos de alíquotas, praticamente todos os países, dos países da OCDE, dos 35 países têm alíquotas, 35 países têm alíquotas variadas. Então, tudo que eles afirmam não é verdade, pura e simplesmente. Portanto, o que acontece é que isso me preocupa muito é que a afirmação de alíquotas não é verdadeira. Ela não é verdadeira, nunca foi. Trouxeram, inclusive, uma professora portuguesa que ela leciona na Inglaterra, Rita Della Féria, que teria sido a mentora do IVA em alguns países. E a Rita Della Féria falou muito de alíquota única. Eu fui conferir. Ela fala de 3 países, sobretudo, da Turquia, de Angola e de um pequeno país, que seria São Tomé e Príncipe. E aí eu verifiquei. A Turquia tem 4 alíquotas, Angola igualmente 4 alíquotas, e até São Tomé e Príncipe, que tem pouco mais de 200 e poucos mil habitantes, tem também mais de uma alíquota. Então, são afirmações perigosas. Outra, o tributo terá, como disse você, terá uma não cumulatividade plena. Isto é, o que incide na cadeia circulatória, que começa lá na indústria extrativista até o consumidor, vai haver descontos na cadeia. Não cumulatividade é isso. Não vai haver resíduo na cadeia. Entretanto, o texto do que está escrito nesse projeto é a mesma coisa do que está na nossa Constituição. E o que está na nossa Constituição não tem valido. Quando você compra, por exemplo, máquinas e equipamentos, durante muito tempo, até hoje é uma coisa que nem mais se discute hoje,
se der direito a crédito é nos termos da lei, porque houve época que não havia crédito nenhum. Portanto, é uma não cumulatividade que quem vai dizer como ela vai se operar é uma lei complementar que nós não sabemos, não temos a mínima ideia de como ela vai ser. Não está definido nada lá, tudo no escuro. Nós estamos votando um projeto de alteração da Constituição, um projeto do Sistema Constitucional de Distribuição de Competências Impositivas à União, Estados e Municípios, que é uma característica da federação. Nós estamos votando isso do dia para a noite, nós estamos votando, como você já disse, sem que a maioria dos deputados saiba, e digo eu, sem que eles tenham condição sequer de se expressar. Estamos votando tudo isso aqui numa caixa preta. Não sabemos que não cumulatividade, não sabemos como vão ser as alíquotas reduzidas. Não tem nada fixado. Hoje tem uma conversa, mas nós não sabemos. Tudo isso ficará na mão de um Conselho Federativo. Esse Conselho Federativo... Para definir a posteriori. Né? O Conselho Federativo, que será o órgão que vai representar estados e municípios, nós não sabemos como ele será formado, como estados e municípios votarão, qual será o critério de proporcionalidade. Eu ouvi agora uma discussão em que já havia uma pretensão de que os estados voltassem por cabeça. Imagine, os estados da região norte e nordeste dominariam o Conselho, em detrimento dos demais estados da federação. Como já domina o Congresso. Né? Mas tudo isso está fechado. E os municípios? Como é que os municípios vão votar? Porque estados e municípios, vamos até aí, pelo benefício da dúvida. Pelo benefício da dúvida, admitir que estados e municípios realmente eles possam ter voz em 50% da arrecadação. Eu já disse, IBS e CBS só muda de nome. IBS e CBS terão a mesma lei e, portanto, serão iguais. Porque são iguais. E mais, no que não for igual, tem uma previsão que tem que harmonizar tudo. Tem que harmonizar a interpretação, tem que harmonizar as normas infralegais, tudo tem que ser harmonizado. Então, de um lado, eu tenho a União, vamos supor que a União com 50%. E aí eu tenho 5.570 municípios, 27 estados e o Distrito Federal de outro lado. Cada um de um tamanho, de uma característica totalmente diferente do outro. Né? Mas é claro, se você pegar uma cadeira onde senta o secretário da Receita Federal e você pega outras 6.000 cadeiras onde sentam os outros representantes de estados e municípios, é evidente que isso provoca uma atração para o centro. É evidente que quem vai determinar não apenas as grandes regras, mas as pequenas regras de funcionamento do tributo será a União. A perda de poder que nós, provavelmente, eu falo até com alguma emoção, porque eu falo, não é possível. Porque com as pessoas que eu tenho conversado, Fernando, as pessoas com quem eu tenho conversado, elas, na verdade, ouvem isso e falam isso mesmo. Ontem eu estive na Federação da Agricultura, não houve uma única voz que não estivesse convencida dessas realidades. Por quê? Porque nós estamos debatendo, porque nós estamos falando. Agora, os nossos congressistas seguramente não sabem a extensão disso. Os jornalistas, menos ainda. Né? Os jornalistas, menos ainda. É trágico isso, hein? E mais. Há uma série de versões, até digo eu sempre, nessa questão toda, fatos e versões. Toda história de fatos, eu procuro encontrar as fontes e procuro verificar o que é verdade ou o que não é. Quando eu falo em aumento de carga tributária de X%, eu cito a fonte. Pode ser a CNA, pode ser a CNI, pode ser qual seja, mas eu cito a fonte. Pode falar que cada fonte tem algum viés, mas eu procuro
com as minhas limitações, eu procuro examinar. E falaram que esse modelo, afinal de contas, é um modelo de outras federações. E começam por citar o episódio do Canadá. O Canadá começou a discutir o seu IVA em 1991. Algumas províncias, Ontário entre elas, levantaram a questão da constitucionalidade. Olha que coisa. Dizendo que as províncias perderiam a autonomia. A União voltou atrás. A Corte Suprema não chegou a examinar, porque a União recuou. Durante 20 anos, houve uma negociação que ela se completou depois de 20 anos. E nessa negociação, algumas províncias não concordaram. Então, você tem províncias do Canadá que não têm IVA, porque elas não concordaram. Outras concordaram em termos. A alíquota que se diz consensada, a alíquota harmonizada entre a União e os estados do Canadá, a União fica com 5%, e os estados ficariam por volta de 10%. Mas algumas províncias, como a de Quebec, ela diz o seguinte: muito bem, mas quem vai arrecadar, fiscalizar, ter o processo administrativo, em resumo, administrar tudo o tributo sou eu, e eu dou a parte da União, mas não o contrário. E assim foi. Porque isto é... Ali prevalece a proximidade do consumidor final, né? do povo. Né? Quanto mais perto do povo, mais poder de decisão, ou de dizer se aceita ou não aceita, uma coisa que venha lá de cima, que é uma ficção. Né? O governo federal é uma ficção jurídica. Né? Os governos municipais e estaduais é onde a gente mora. Né? Aí você está falando de gente. Então, nesses países democráticos, é claro que prevalece isso. Né? Se um Estado não quer entrar nessa parada, ele não entra. Né? E aqui a coisa vem de cima como um rolo compressor. Cara, não tem dúvida do que nós estamos entrando. Né? Mas o que eu quis falar, Fernão, e até completo, é que eu não encontrei federação nenhuma, onde estados e municípios cedessem e abrissem mão de sua autonomia. Quando citam, e aqui esse pessoal que criou esse sistema, volta e meia cita alguns exemplos de Canadá. O Canadá é o contrário, não é verdade. O Canadá é o que eu estou falando. É mentira. É o que eu estou falando, já escrevi, se não nesse caso, escrevi em vários outros casos do funcionamento do sistema do Canadá até hoje. Outra coisa que citam agora é a Índia. Fala, bom, mas na Índia fizeram um acordo. A Índia tinha uma Babel tributária que dizem similar à do Brasil, e lá, portanto, houve um grande acordo em 2017, portanto, recente, houve um acordo entre a União e os estados e as províncias, e que por lá eles se acertaram e criaram um imposto único entre os dois. Só que, nesse imposto único, quem legisla, quem tem 2/3 na legislação do tributo são os estados. E a União, 1/3. Aí a conversa mudou. Então, fazer comparações, ou então contar a história pela metade, fala, mas a Índia e o Canadá têm tributos harmonizados. Tem, mas nessas situações os estados prevalecem. Via também uma história da Austrália. Fala, não, mas na Austrália, 100% quem legisla a União. É verdade. A União o IVA lá tem uma alíquota de 10%. Mas a União legisla porque o tributo pertence inteiramente aos estados, às províncias. A União só fica com algo em termos de 2 ou 2,5% da arrecadação para cobrir os custos que ela tem para arrecadar. A União funciona como um órgão arrecadador, ela não tem interesse próprio. Aí, então, quando nós falamos da prevalência da autonomia dos entes subnacionais nesses países, é outra coisa. O que está sendo feito aqui, eu não encontrei paralelo em lugar nenhum. Agora,
Hamilton, o que explica uma atitude como essa do Tarcísio, de aderir a uma coisa dessa e dizer que 95% desse projeto está ótimo? Olha, O que você acha disso? olha, você não sei, você já até falou que você esteve ocupado, mas você deve ter lido que vários economistas de nomeada subscreveram aí Era mais um manifesto, né? Baixa, Armínio Fraga e outros. Enfim, porque estão olhando para o. Eu ousaria dizer que eu não sei se eles conhecem direito o projeto. Eu não sei se essas considerações que nós estamos fazendo são considerações públicas. Eu não sei se eles sabem que há muitos fatos relatados que não são verídicos. Bom, mas esses são os caras que subscreveram manifestos a favor do Lula, tá? E uma semana depois já estavam dizendo, eu errei. Isso. Gente responsável. Né? Aliás, eu pensei nisso. Mas mais ainda, eles subscrevem isso aqui porque falam uma coisa, simplificação do sistema. Eu acho importante voltar um pouquinho para trás. O sistema tributário atual presta, é bom? Não, não presta. O sistema tributário atual foi deformado pouco a pouco. O sistema da Constituição de 88, o sistema tributário da Constituição de 88, era muito razoável. Muito razoável. Ele foi deformado por alterações na Constituição, por emendas constitucionais, por medidas provisórias, uma quantidade enorme de medidas provisórias, e mesmo por uma jurisprudência errática. Jurisprudência que foi mudando os conceitos dos tributos, aquilo que na academia, nos livros, dizia que era uma coisa e que estava fixado, e que mesmo os tribunais diziam o que era renda, o que era serviço, o que era circulação de mercadorias. Para ficar em 3 exemplos, veio o Supremo e falou, não é nada disso, é outra coisa. Então, é claro, com tudo isso, criou-se uma insegurança jurídica, uma multiplicidade, tivemos brutal, de normas tributárias, uma quantidade extraordinária de normas tributárias, e o sistema ficou disfuncional. Então, que o sistema atual é ruim, eu estou de acordo, eu acho ruim. Que o sistema tributário precisaria de ajustes, eu não tenho a menor dúvida. Agora, fazer uma reforma tributária, em primeiro lugar, em prejuízo da autonomia dos entes subnacionais, prejudicando a federação, e, de outro lado, fazer uma reforma tributária, pensando numa coisa só, simplificação. Mas a que custo? A que custo? Não há uma única palavra de ninguém em termos de diminuição da carga tributária. A nossa carga tributária é elevadíssima. Países da América Latina... Simplificação é ter um poder só e não 3, é um cara só falando e não os deputados eleitos pelo povo. Isso é simplificação, você pode chamar isso de simplificação, né? Mas o custo, a gente sabe qual é. A história mostra, é pesadíssimo. Enfim, eu até no final, esse ponto é importante. Não estou justificando em momento algum o atual estado de coisas. Isso é verdade. A situação atual do sistema tributário, que ficou disfuncional porque ele perdeu, foram mexendo tanto de 88 para cá, que ele virou uma coisa disforme. Claro, ninguém defende. Todo mundo quer uma reforma, mas que seja uma reforma, não um golpe. Uma reforma boa, uma reforma que toda a sociedade participe, uma reforma que a gente saiba o que está sendo votado, que nós tenhamos consciência da extensão de tudo isso. E quando se fala do exemplo, por exemplo, não, os países como o Canadá, e nós aqui achamos que esses países são fantásticos, então o Canadá fez uma reforma e nós estamos fazendo uma reforma parecida com o Canadá, não é verdade. Não é verdade. Que essa alíquota, a alíquota mais alta do mundo é da Hungria, tem uma alíquota de 27. Eu não tenho dúvida, Fernão, que essa alíquota dita 25, como já falaram, que as reduções e isenções vão se somar a ela vai passar a 27. Nós vamos ter a alíquota mais alta do mundo.
incidindo no consumo, na veia do consumidor, que vai pagar a conta. E a educação mais baixa do mundo. Então, é E a uma educação soma. mais baixa do mundo vai pagar 14. E vai pagar 14 ainda por cima. Hamilton, te agradeço. Vamos seguir lutando aí. Precisamos alertar esse país, né? No que nos couber, no que tiver ao nosso alcance. É o que eu sempre digo. A gente não pode se omitir. É isso aí. São coisas que tudo menos a omissão. E enquanto puder, vamos lutar. Tamo junto. Vamos juntos. Abraço grande, Fernão. Abraço, Hamilton. Tudo de bom. Você também.